Então, nós aprendemos na doutrina espírita que somos co-criadores do futuro. E os sonhos podem ser grandes aliados nesse... Indubitavelmente, não só como processo terapêutico, psicoterapêutico, como também para as nossas programações futuras. Normalmente, diz o Espírito de Joana, tudo começa na mente. Logo depois, nós vamos para a verbalização, depois para a ação. Se no mundo psíquico, o espírito em si mesmo, nós temos a informação que vem também dos bons espíritos, poderemos desde aí começar a programar realizações edificantes do futuro que se concretizarão. Você disse há um pouco tempo atrás agora, na entrevista, que você tem às vezes desdobramentos conscientes, lúcidos quando você desperta. Você teria algum outro para contar para nós? Ah, sim. Vários, principalmente no encontro com seres queridos desencarnados. Muitas vezes as pessoas escrevem pedindo informações. E como essas informações devem ser muito cautelosas, dentro de uma ética de respeito à dor, os bons espíritos, vez que outra, por meu intermédio nos últimos tempos, mandam mensagem, antes mais a miúde. Outras vezes eu me desdobro conscientemente, sempre conduzido pela benfeitora espiritual Joana de Ângeles. E tenho os encontros. Mas eu me recordo de uma cena que marcou profundamente a minha vida. Quando faz muitos anos, desde 1948, nós temos um movimento dedicado ao espírito Alta de Souza. A poetisa potiguara, a poetisa triste e nobre, que celebrizou com o único livro, Horto. E como nós temos muita familiaridade com ela, Chico Xavier recebeu muitos poemas a mim dedicados, como por exemplo, Agora, Mãos, que eu tenho os originais. Certa feita, eu me senti fora do corpo. E então o Espírito Alto de Souza me disse, Divaldo, nós vamos hoje visitar regiões muito dolorosas, que nós espíritos chamamos regiões umbralinas, que os católicos chamariam regiões purgatoriais. Nós vamos ser guiados pela Rainha Santa Isabel de Portugal. Eu conhecia de nome a Rainha Santa e ligeiras informações sobre a sua vida e dedicação, principalmente do amor e da caridade que essa dama espanhola conseguia fazer quando era Rainha de Portugal. E então, sem dar-me conta, eu estava diante de uma entidade de rara beleza. É como se ela fosse entretecida de luzes sulfurinas, levemente douradas, não luzes quentes. E se tratava de um grupo que se ia adentrar por uma região pantanosa. É claro que no mundo espiritual não temos assim conforme a palavra, porque será a mesma palavra para traduzir símbolos diferentes, mas semelhantes às pantanosas na terra. Ela ia à frente com rosas, e à medida que ia atravessando aquele paú, periodicamente lançava uma rosa. E a rosa produzia um arco-íris colorido e caía no chavascal. Então aqueles espíritos aturdidos, ansiosos, gritavam para sair daquela região muito bem desenhada por Gustave Doré a respeito da Divina Comédia. E então os espíritos que iam atrás atiravam redes luminosas. E os espíritos agarravam-se. Eram redes magnéticas que os traziam de volta. Mas quando não era arrependimento legítimo, a rede rompia-se. E eles continuavam ali. Então isso aconteceu numa terça-feira. E a partir de então, os bons espíritos me disseram, através de Alta de Souza, que a Rainha Santa, como equipe de nobres espíritos, visita essas regiões dolorosas. Eu que fui católico, lembrei-me de uma tradição da Igreja Católica, que no mês de maio, no dia 31, maio dedicado à Mãe de Jesus, a Senhora dos Anjos desce aos infernos e com o escapulário liberta alguém. Que curioso. Era exatamente alguma visão psíquica do passado semelhante a esta que foi incorporada ao alogiário da Igreja e que no mundo espiritual é real, com ligeiras modificações. Que lindo. Muito obrigada por esse presente. Divaldo, e as crianças, quando elas acordam à noite, chorando, que dizem ter tido pesadelos, qual a postura dos pais? Como é que os pais podem acolher? O que eles podem fazer? Porque às vezes eu percebo os pais estão aturdidos, não sabem o que fazer naquele momento, e a criança, além de estar aflita com o seu pesadelo, ainda fica perturbada porque os pais também não sabem o que fazer. A melhor terapêutica é a da calma. Conversar com o filhinho. Se por acaso ele ainda não tem 7 anos,
e o espírito ainda está no processo de fixação total, mergulhando nos neurônios cerebrais. Quando a criança estiver dormindo, conversar com ela. Normalmente é o espírito que se reencarna com medo, que tem receio de não ser bem-sucedido na prova. E naqueles estados de parcial consciência, aturdem-se e voltam apavorados. Outras vezes, seus inimigos aguardam-nos além da linha do sono convencional. Os pais podem falar-lhes docemente, logo no primeiro sono: você é muito amado, você veio porque eu desejei, mas num tom hipnótico. Então dá confiança e segurança ao espírito para continuar na sua trajetória. E quando for questões de perturbações, dizer: meu benzinho, papai está aqui, mamãe está aqui, durma novamente, eu vou vigiar um pouco, depois eu vou deitar, mas eu vou vigiar, aplicar-lhe passes, a terapêutica do toque, através da bioenergia que todos possuímos, orando e pedindo a Deus, como fazia Jesus, nós transmitiremos energias saudáveis e poderemos ajudar o filhinho a repousar em confiança e tranquilidade. Então isso é muito importante, porque alguns pais, não sabendo o que fazer, às vezes a criança diz que está vendo coisas e sentindo coisas, e os pais dizem: não, mas isso não é nada, aqui não há nada. Então é importante elucidar, isso, enfrentar a realidade, numa linguagem compatível ao entendimento da criança. Os meus fenômenos mediúnicos começaram quando eu tinha 4 anos e meio. E meus pobres pais, que não entendiam nada, diziam que aquilo era loucura, que não existia. E foi muito pior a explicação do que o fato em si. Porque na hora em que eu tomei consciência que eram os espíritos, passei a acostumar-me com eles. Era a população invisível, entre aspas, que existe ao nosso lado e que está na Terra, em volta de todos nós. Porque o mundo espiritual interpenetra o mundo físico, como sendo o mundo da energia. Os pais devem abordar com tranquilidade: realmente, você encontrou alguém, se assustou, mas isto vai passar. É um amiguinho seu, muito querido. Você vai entender, dar-lhes confiança e dialogar com tranquilidade. Também, reiterando, falar com a criança nessa hora do sono, porque a criança é pequena, ela ainda não sabe fazer por si a preparação para o sono. Exatamente. Então as histórias também que se contam para as crianças são fantásticas, porque enriquece-lhes a imaginação, principalmente os contos de fadas, a característica terapêutica dos contos de fadas, hoje muito bem explicados pela psicologia de Jung ou pela psicanálise freudiana. A mente fica enriquecida e a criança não tem pesadelos, porque ela vai mais pela magia das palavras, pelo que pode entender e, claro, entra numa faixa vibratória diferente, na qual os espíritos perturbados não podem movimentar-se. Por isso, então, a cautela também com o que as crianças assistem, às vezes dormem assistindo televisão, que você dizia há pouco, não só os adultos, mas as crianças Sem também. Sem dúvida. E como não sabem decodificar, aquilo se transforma em monstros. Hoje vejo desenhos animados, sem nenhuma pretensão de censurar coisa nenhuma, mas que trazem monstros. Já não se contentam os desenhadores em apresentarem seres que vão destruir a Terra, mas destruir o universo. Ora, na imaginação infantil, isto cria conflitos terríveis e, naturalmente, pesadelos hórridos. Divaldo, suas considerações sobre sonhos. Dizia Platão que a vida física é um sonho, considerando-se a realidade do mundo espiritual. Na indumentária carnal estamos no período transitório. A nossa vida psíquica é o nosso ontem, mas ela também desenha o nosso amanhã. Sonhar faz bem. Procuremos então introjetar as melhores ideias, os bons pensamentos, as orações, as leituras edificantes e durmamos em paz, porque o Senhor nos conduzirá ao seu reino. Obrigada, Divaldo, pela sua presença, pelas suas informações, e você, obrigado pela sua companhia. O programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, chega ao fim. Hoje falamos sobre sonhos, e se ficou alguma dúvida, se você quer fazer alguma sugestão ou alguma pergunta, envie um e-mail para a gente. Na próxima edição, tem muito mais para você. Até lá!